Temos um grupo, né, formado aqui de fomento à cultura queijeira, que valoriza, que a gente se une, se reúne, busca em todos os sentidos, né, fomentar a cultura queijeira. Então, nós somos um grupo formado por produtores, sou eu, que estou no município de Baixa Grande, temos Zuleika, que é produtora de queijo, eu sou produtora de queijos de vaca, Zuleika, produtora de queijos de cabra, no município de Euclides da Cunha, e Caio, que está no município de Tanquinho de Feira, que também é produtor de leite de vaca. E junto conosco temos mais outras pessoas que estão fazendo parte do nosso grupo, representantes não só de produtores, né? Temos o Daniel, que é professor da Universidade, Daniel Menezes, que é professor da Univasf. Como produtor representante também temos o Leonardo, do município de Dom Macedo, o Daniel, professor, a Fernanda, que é a nossa representante também da medicina veterinária, e temos Kátia Laticínio Kadoshi, também produtora de queijo de cabra, e que também já é a nossa representante de selo artesanal aqui na Bahia. Então, nós temos trabalhado no sentido de fomentar essa cultura, fortalecer, nós todos da cadeia, né, nós produtores, comerciantes, os vários atores da cadeia, né, e estamos aqui hoje com muita honra e com muita gratidão ao professor Cleuber Boari. Cleuber, para quem não conhece, é uma referência, né, no mundo dos queijos artesanais, ele que vem ao longo de alguns anos, né, Cleuber, dentro do ambiente da universidade, trazendo essa união entre ciência e a arte de fazer queijo artesanal. E hoje é uma honra. Ó, Cleuber, estamos aqui com 80 pessoas inscritas que se manifestaram, ainda não chegaram, mas daqui a pouco vão chegando e vai nos abrilhantar aí, falando sobre terroir de queijos artesanais. Todos muito ansiosos, inclusive eu, de ouvir você mais uma vez. Então, muito obrigada. Que essa seja a primeira de muitas, né? E a gente vai seguir, pessoal, com a apresentação. Cleuber quis fazer em forma de bate-papo, porque ele tem muito a contribuir com a gente, então, em torno aí de 30 a 40 minutos, ele vai explanar sobre o assunto, e depois, nos 20 minutos, a gente vai abrir para ele responder quaisquer questionamentos que nós tenhamos. E a gente vai fazer, vocês podem fazer isso através do chat. Caio vai organizar esses 20 minutos finais aí de respostas e a gente vai seguir no bate-papo. Obrigada, Cleuber, obrigada mesmo. E eu peço a todos que desliguem, nós vamos desligar também nossos microfones e nossas câmeras para que fique somente ele no painel. Essa palestra, ela vai ser gravada, depois ela vai ficar disponível no site, né, da Sertão Brás, para quem não teve a oportunidade de estar aqui conosco. Ok? Então, vamos lá. Vamos desligar nossos áudios e nossos microfones, para que Cleuber possa falar. Boa noite a todos e a todas, né? Eu me sinto extremamente lisonjeado por esse convite. A Ana é uma amiga, né? Que eu já tenho uma pessoa que eu tenho um grande carinho pela luta, por toda a empreitada que ela vem com queijo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la durante um curso. E essa moça na Bahia foi congregando um pessoal positivo, otimista, disposto a fazer a diferença pela produção do queijo artesanal na Bahia também. E eu fui acompanhando o movimento, eu estou no grupo de WhatsApp com vocês, e quando vê, nós tivemos aí, para consolidar todo esse processo, a criação do Núcleo Sertão Brás da Bahia, o que eu acho que é muito positivo, é muito bom, porque a Sertão Brás já tem um know-how de muitos anos de trabalho em defesa da produção artesanal, em defesa do queijo artesanal de qualidade e com terroir também. Então, quando a Ana me convidou para ministrar essa palestra, no primeiro momento seria presencial, né? Mas dadas todas as circunstâncias que nós temos vivido, ficou adiado, né, Ana? Em breve, eu acho que todos com a vacina no braço, nós
teremos coragem, né, novamente para nos reunirmos, e eu acho que com mais vontade ainda, reconectar com aquele passado, né, que ficou um pouquinho para trás aí. Então, vamos em busca do nosso novo normal e vai ser melhor. Eu acredito nisso, né? Eu me senti muito lisonjeado, né, pelo convite de estar aqui com vocês e para falar a respeito de terroir, que é um assunto que eu gosto muito. Eu substituí a possibilidade de fazer uma apresentação para que a gente transformasse isso daqui em um bate-papo, justamente porque terroir é muito conceitual. E embora já exista um conceito pré-estabelecido, nada nos impede de, conhecendo a realidade da produção, conhecendo a realidade dos nossos queijos, reeditarmos o próprio conceito de terroir. Então, na medida em que a gente cresce, avança, produz, conhece mais a respeito da nossa produção e do nosso queijo, a gente começa a entender de fato o que é esse terroir. É quase uma entidade, né? É um ente que existe no nosso produto, que às vezes passa batido por alguns, às vezes é muito valorizado por outros. Então, Ana, em seu nome eu agradeço muito pelo convite, a todo o grupo Seitombras, né, a toda a ONG, e também agradeço a presença de todos que estão aqui e prometo atendê-los nas suas expectativas, nas dúvidas, dentro do que estiver das minhas possibilidades. Esse conceito de terroir, ele cativa muitos clientes ao redor do mundo, né? Então, muitos clientes se interessam em buscar produtos em que neles há a manifestação de um terroir. Estes produtos, eles apresentam diferenciações e os nossos clientes, uma boa parte dos nossos clientes que buscam um produto artesanal hoje, ele está interessado em viver uma nova experiência sensorial. Ele quer conhecer um novo sabor, um novo odor, uma nova textura, um novo flavor, uma nova aparência. Ele está em busca de diferenciação. Ele quer levar para a sua mesa uma nova experiência, né? E muitos produtores também se interessam por isso, pois nós temos muitos produtores que valorizam o seu território, valorizam a sua propriedade, valorizam o território onde a sua propriedade está e verificam sim, observam sim, que o seu produto ele tem uma identidade diferente. Ele tem características de qualidade, ele tem aspectos sensoriais que são diferentes, que marcam o seu produto. Então, o mundo, hoje em dia, o mundo do artesanal, especialmente daquele produto mais especial, né, que o pessoal chama de gourmet, de especial, muitos produtores estão interessados sim que o seu produto, além de sair com o seu saber fazer, leve também para o seu cliente que está longe um pouco do seu local de produção, um pouco da sua propriedade, um pouco do seu saber fazer, um pouco da sua roça, né? E o cliente gosta muito disso. Imagine o cliente está lá na cidade, está lá no apartamento dele, depois de uma semana de muito trabalho, e ele já está ali no final de semana, e está interessado em não apenas se alimentar, mas celebrar através da alimentação. E ele, quando tem a oportunidade de encontrar um produto que o acompanha lá no centro da cidade, e ao degustar esse produto, ele se depara com diversos aspectos que o lembram da roça, isso daí é um motivo de muito prazer para muitos, né? E muitos clientes estão em busca disso, da sensorialidade que a roça pode levar até a sua mesa, até a sua refeição, através de um queijo. Então, terroir, gente, embora possa parecer abstrato, a gente vai trabalhar a respeito dos conceitos, ele deve ser, sim, compreendido por qualquer produtor de queijos artesanais. Então, qual que é a metodologia hoje da nossa apresentação? Eu elaborei aqui um roteiro, vou apresentar alguns conceitos para vocês. Eu pretendo fazer isso em 30 minutos e depois nós teremos, então, a parte que eu acho que é a mais importante, a que mais agrega, que é a participação do público, as dúvidas, né? Então, vamos lá, né? A minha internet está com problemas, eu já alertei a Ana, eu acho que isso acontece com todos nós. Se por um acaso cair aqui, o que nós vamos fazer é esperar
o sinal, a reconexão. A Ana me avisa onde nós paramos, né, Ana? E nós seguimos. O terroir, essa expressão, ou essa palavra, ou esse conceito, ele não é brasileiro. O terroir é um conceito que nasceu na França. E ele nasceu no contexto da viticultura, da produção das uvas e do vinho. Naquela época, os especialistas, eles observaram que, embora a mesma uva fosse plantada em diversas propriedades, fosse a mesma uva, o produto, embora feito da mesma uva, tinha características muito diferentes entre si. Então, eles observaram que não bastava apenas a uva, uma variedade, para ditar as características que nós teríamos no produto. Havia uma relação muito estreita com o desenvolvimento desta uva em determinada propriedade. Então, isso criava diferenciações no produto e fazia o produto ser diferente dos concorrentes. Então, hoje nós temos inúmeros trabalhos que demonstram, sim, que o território, o local onde a uva é produzida, interfere grandemente nas características que nós teremos no produto final. E esse estudo de terroir, isso foi tão levado a sério, e foi tão bonito o trabalho que foi feito, que começou a irradiar para outras cadeias produtivas. Então, hoje nós falamos de terroir de queijo, falamos de terroir em café, terroir de chocolates e diversos outros produtos. Nós podemos estudar o terroir. Mas a gente produz terroir? Será que é isso mesmo que a gente faz? Será que eu vou produzir um queijo com terroir? Ou será que eu vou construir um contexto? Será que eu vou identificar fatores e vou gerenciar esses fatores para que o terroir manifeste no meu produto? Então, hoje, a gente fala de manifestação de um terroir e não da produção de terroir em um queijo. Então, o que é o terroir? Nós podemos dizer que a forma como o queijo é produzido, o local onde ele é produzido, daqui a pouco nós vamos falar de diversos fatores, interferem nas características sensoriais e microbiológicas do meu produto. Então, pela influência do terroir, são formados sabores diferentes, odores diferentes, texturas diferentes, aparências diferentes no meu produto. É como se fosse uma impressão digital da minha propriedade no produto que nela é produzido. Isso, então, é o terroir, né? E o terroir, ele, além de ter um efeito direto nas características e nos parâmetros de qualidade do queijo, nas suas características e parâmetros físico-químicos e sensoriais, a manifestação do terroir também é uma importante componente de qualidade imaterial. Então, muitos clientes, além de querer usufruir, né, conhecer novos sabores, aromas, texturas, aparências do queijo, ele também é tocado pela parte imaterial, pela forma, pelo contexto como o queijo foi produzido, pela cultura, pelo saber fazer, pela tradição, pelos cuidados do produtor, pela tecnologia que o produtor criou, pelo respeito que ele tem à produção, ao contexto geral, ao meio ambiente e tudo mais. Então, muito do contexto do terroir, a gente não come junto com o queijo, a gente não degusta junto com o queijo. Aquilo faz parte de um contexto que agrega mais valor ao produto. Então, muitos produtores hoje em dia, eles estão interessados, sim, em produzir queijos nos quais há manifestação do seu terroir. De vez em quando eu vou estar olhando aqui para o meu roteiro, porque se deixar eu vou falando, né, Ana? Então eu vou me orientar aqui para a gente partir para a nossa discussão daqui a pouco. Então, quando a gente pensa na manifestação de um terroir, existem diversos fatores que o produtor deve se atentar. Eu falo para os produtores de queijo que me procuram para conversar a respeito de terroir, que o produtor artesanal ele deve ter pleno domínio e deve gerenciar
todos os fatores que estão para dentro da cerca da sua propriedade. Então, para já fazer um exercício simples, imagine que a sua roça é o seu terroir, é o seu território, é o seu espaço. Então, tudo que acontece da cerca para dentro deve estar sob a sua gestão. As questões ambientais, de qualidade da água, enfim, nós vamos falar desses fatores agora. Então, a primeira coisa que eu já vou dizer para um produtor que tem interesse de ver a manifestação do seu ambiente no seu produto, e isso sair da sua propriedade e chegar até o cliente, a primeira coisa que eu devo lhes dizer é essa: o produtor ele deve ter pleno conhecimento e domínio de todo o seu território, de tudo que se passa dentro da cerca. Ele deve conhecer da mata nativa, ele deve conhecer das características do solo, da altitude, da fauna, da flora. Ele deve ter pleno conhecimento, ele tem que fazer um retrato da sua propriedade e entender exatamente o que é a sua propriedade. Isso é o primeiro passo para a gente começar a falar em terroir, pois terroir é o efeito do ambiente do local de produção em um produto. E se a gente não entender do nosso ambiente, do nosso local, vai ficar difícil de entender e acompanhar a forma como ele se manifesta. Então, existem diversos fatores que estão para dentro da cerca que nós devemos acompanhar. Eu vou falar alguns aqui e a gente vai conversando. Por exemplo, zona climática onde se localiza a propriedade. Nós temos no mundo áreas com climas distintos, né? São as zonas climáticas. No Brasil, nós temos a zona tropical, subtropical. Então, em que zona climática está a sua propriedade? Isso é a primeira coisa que você tem que descobrir, pois isso vai conduzir a alguma reação diferente durante a maturação do produto, a formação de alguma característica diferente no seu produto, a zona climática onde você se encontra, a altitude da sua propriedade. Hoje, com o celular, é possível a gente compreender, né, através do GPS, entender qual que é a altitude que a nossa propriedade está. A altitude é muito importante, gente, pois a altitude influencia no microclima da nossa propriedade. De uma forma teórica, cada 100 metros a mais na altitude, né, o relevo 100 metros mais alto, nós temos a temperatura, em média, 1 grau menor. E quando nós temos 100 metros abaixo na altitude, a temperatura já aumenta em 1 grau. Então, propriedades que ficam em altitudes maiores tendem a apresentar temperaturas menores do que aquelas que estão em altitudes menores. A altitude influencia muito na temperatura da nossa propriedade. Mas alguém pode falar, 1 grau a mais, 1 grau a menos, que diferença isso faz, né? Se a gente pega aqui em Minas Gerais, eu estou aqui em Diamantina, né? A minha casa fica a 1.400 metros de altitude, mas nós temos muitas propriedades que estão nesta altitude também. E temos propriedades que estão em altitudes menores, 600 metros. O efeito disso no queijo, gente, é absurdo. E nem precisa falar só de 600 metros, não. Se a gente pega uma pequena colina e tem uma queijaria no alto dessa colina, uma queijaria no meio dessa colina e na baixada, são queijos completamente diferentes que são produzidos. Mas esse 1 grau a mais não vai fazer tanto efeito para nós, não. Ele interfere muito no desenvolvimento dos micro-organismos. Para nós, se a temperatura é 19, 20 ou 21 graus Celsius, pouco importa. Talvez a gente nem consiga detectar essas variações. Mas para um micro-organismo, que é uma célula, 1 grau a mais ou 1 grau a menos pode interferir na sua multiplicação em 10 vezes para mais e em 10 vezes para menos. Então, há um efeito muito impactante a altitude no desenvolvimento e na atividade dos micro-organismos. Então, para você entender do seu terroir, você tem que entender qual que é a altitude que você está. Qual que é a altitude da sua queijaria? Em qual altitude tem se processado a produção do seu queijo? Faça esse estudo.
Faça essas anotações, gere um histórico de todas as características naturais da sua propriedade, e esse histórico fica até interessante depois de ser repassado ao cliente. Ele vai se sentir muito curioso quando pegar o seu queijo e ler ali na embalagem, no rótulo, informações que tratem do seu terroir. E se você tem rede social, você pode abastecer as redes sociais com estas informações locais. Então já vamos deixar uma aqui, ó. Zona climática. A sua queijaria está na região tropical, subtropical, onde está? Já faça esse estudo, né? Qual que é a altitude da sua queijaria e da sua propriedade? Qual que é a temperatura? Qual que é a umidade relativa do ar médio? Como que isso varia ao longo do ano? Você tem que entender de sazonalidade. Nós, produtores, né, e eu me incluo nesse grupo, embora eu ainda não faça meu queijo, mas nós somos muito influenciados pelo ambiente, pelo meio ambiente. E o meio ambiente, ele varia, né? O clima, a temperatura, a umidade varia ao longo do ano. É o que nós chamamos de sazonalidade. Você deve compreender como que acontece esse processo dentro da sua propriedade, quais são as características das épocas, qual que é a temperatura média e as amplitudes térmicas, né? As variações entre a temperatura mínima e a máxima na sua propriedade ao longo do ano. Cleube, como que eu vou levantar essas informações? Nós temos equipamentos que fazem essas medições para a gente. Termômetros, termohigrômetros que medem umidade, que medem temperatura, e alguns destes equipamentos, eles têm data logger. Eles vão armazenando a coleta de dados e depois você lança no computador e você tem um gráfico perfeito de como que se comporta a temperatura e a umidade na sua propriedade. E você pode programar o equipamento, o seu termohigrômetro com data logger, para as mensurações acontecerem de hora em hora, e você tem aquele gráfico de como que o clima, né, como que a temperatura e a umidade relativa do ar mudam na sua propriedade. Estas informações são muito importantes para que a gente não apenas estude a manifestação do terroir no nosso produto, mas também para que a gente se prepare para aquelas épocas que trazem mais desafios para a produção do nosso queijo. Eu não gosto de fazer merchandising, mas eu uso hoje um termohigrômetro da empresa Instruterm, porque eu gosto da qualidade do produto. É um equipamento que gira por volta de R$500 a R$600. Você compra esse produto, instala na sua queijaria, instala na sua propriedade e faz o acompanhamento, né, das variações de temperatura. Você, se quiser, pode colocar para coletar temperatura e umidade a cada minuto, mas a gente não precisa disso. Uma vez por dia já seria interessante, né? Então, para você entender a manifestação do terroir, é importante que você compreenda a sazonalidade climática na sua propriedade. As características da água, como que é a água da sua propriedade, a água que é utilizada na nutrição dos animais e todos os processos da sua queijaria, quais são as características desta sua água? Qual que é a característica do solo, a flora local, quais são as espécies nativas, né? E eu não digo somente árvores e mata, porque nós já chegamos no momento que falar de proteger o meio ambiente é um passivo valioso para a produção artesanal, pois faz parte de um contexto ter a mata nativa, ter o cuidado com a mata, ter o cuidado com os animais, com a fauna, com a flora, é fundamental, pois isso faz parte de um contexto onde o seu queijo está sendo produzido. E qualquer ataque que você faz ao seu ambiente, que está dentro da sua cerca, né, isso pode sim prejudicar na manifestação do seu terroir. E hoje em dia, vem crescendo cada vez mais o turismo rural. São pessoas que deixam as suas casas, que deixam as suas cidades em direção ao campo, para viver uma experiência rural, naquele ambiente rural. E ela já pensa que isso tudo, né, está incluído naquele terroir que ela vai visitar. E o turista, que pode movimentar uma receita muito maior do que os queijos que você comercializa, né, porque ele vai lá, ele vai pagar para passar um dia, ele vai ter um curso, ele vai ter acesso à propriedade, vai aprender como faz o queijo, e ele vai conhecer o seu terroir. E ele quer ver uma roça bonita, dramática, bem cuidada, sem lixo, com espécies nativas, com enriquecimento ambiental, para que ele possa fazer as suas fotos, com história. Então,
cuidar do nosso terroir vai muito além de pensar no queijo. Ele vai também com tudo aquilo que a nossa propriedade pode oferecer para o turista. Então, fazer um inventário das espécies nativas. Mas alguém pode perguntar, Clébio, o que uma árvore tem a ver com o meu queijo? Você falou que o ambiente ele pode marcar as características sensoriais do meu queijo, sabor, aroma, textura, odor, flavor. Aí eu vou contar uma coisa que eu acho engraçada. Uma vez um produtor trouxe um queijo para o laboratório para a gente avaliar, e o queijo dele, ele não percebeu isso, mas nós percebemos. O queijo dele estava com um sabor marcado de uma fruta típica da região onde está a propriedade dele. E eu perguntei, uai, mas eles chamam de panã, mas na sua propriedade tem panã? Ele falou, por que você está me perguntando isso? Porque eu estou sentindo o gosto de panã no seu queijo, né? E ele falou, pois que engraçado, do lado do curral tem, na matinha, e nesse momento, inclusive, está em produção. Então, vocês vejam que engraçado. A árvore, com todas as suas características, deu um jeito de se fazer presente no queijo. Mas como que isso acontece? O leite tem uma grande capacidade de absorver compostos aromáticos que estão voláteis pelo ar. Vamos falar um pouco disso. No nosso ambiente rural, existem diversas fontes naturais que ficam emanando para o ar partículas que podem produzir sabores e odores. Então, o leite, por exemplo, nós temos o solo, nós temos a alimentação dos animais, nós temos a vegetação nativa, nós temos, por que não, né? O esterco dos animais, é aquele cheiro de roça que eu brinco com os produtores. O leite tem uma grande capacidade de absorver, complexar estas partículas e guardar em si. Então, tudo que nós temos como fonte que liberam partículas aromáticas para o ambiente na roça, vão parar no leite e podem parar dentro do seu queijo também. E aí, quando o cliente compra seu queijo, está lá na casa dele e vai degustar o seu queijo, pela mastigação e pelo processo de deglutição, estes compostos aromáticos que foram capturados pelo leite lá na roça, vão se desprender dentro da boca dele. E ele vai perceber isso daí, no que nós chamamos de flavor, que é uma interação de sabor, das percepções que são feitas pelas papilas gustativas da língua, com o cheiro, né, que é percebido pelos terminais, pelos nervos olfatórios do nosso nariz. A nossa boca tem uma ligação com o nosso nariz pela parte de trás. Então, quando nós estamos mastigando o queijo, parte dos compostos vão entrar em contato com as papilas gustativas da nossa língua e parte deles vão se volatilizar dentro da nossa boca e vão encontrar os nervos olfatórios. E isso é flavor, é uma experiência sensorial que você tem que compreende a percepção de um sabor e de um cheiro ao mesmo tempo. Então, o queijo dele tinha isso. Isso faz parte do terroir dele. Isso é uma característica natural que se expressou no queijo dele, pois ele teve o cuidado de manter esta vegetação próxima à sua produção, né? E isso daí pode não existir em uma propriedade. E esta diferença pode destacar o produto dele da prateleira. Então, o cliente, tocado por esta diferença, né, que às vezes o cliente nem sabe explicar, ele prefere adquirir o produto dele porque tem algo a mais que o queijo do lado não teve. Então, houve uma manifestação do seu ambiente natural no seu produto, do seu terroir, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o meio ambiente da nossa propriedade, porque há uma riqueza incalculável na nossa propriedade, que muitas das vezes a gente acha que só está ocupando o espaço, né? E ao contrário disso, a gente está muito espaçoso, querendo avançar em áreas da nossa propriedade que deveriam ser preservadas pela importância que elas têm. Então, você pode também fazer uma sala de maturação mais para frente, lá no meio de uma mata, e trazer para o seu produto o frescor daquela mata, aquele microclima daquela mata e todos aqueles compostos que ficam volatilizados pelo ar que podem encontrar um jeito de chegar até seu queijo e fazer dele um produto diferente, manifestar isso nele, né?
Nós devemos ter cuidado com as pastagens. Qual que é a pastagem, né? Qual que é o alimento que nós forneceremos ao animal que será produzido na nossa propriedade? Quais são as forrageiras? Quais são os grãos que serão utilizados para a produção dos concentrados, né? A opção pelo alimento, isso daí deve ser acompanhado sempre com um profissional especializado em nutrição animal. O alimento que a gente escolhe para dar ao nosso animal, que vai ser inserido ali no nosso terroir, ele é capaz de, além de volatilizar para o ambiente, né, para o ar, estas partículas que nós já falamos, este alimento ele é capaz de modificar completamente a composição do leite, especialmente no que diz respeito à sua gordura, né? A gordura é o constituinte do leite que é mais influenciado pela alimentação dos animais. Então, a depender do que você usa para alimentar o seu animal, você tem um perfil de gorduras diferente no seu leite. E, obviamente, um perfil de gorduras diferente no seu queijo. Então, muitos produtores, sabendo disso, inclusive, preferem trabalhar com pastagens nativas. Lá na Europa, isso é muito comum, né? Quando a gente vai na Suíça, eu já tive a oportunidade de visitar lá, inclusive, até com o apoio e acompanhamento da Débora, né? Os animais se alimentam daquelas florzinhas, daquela pastagem que parece ser até rala, às vezes, e aquilo ali é exatamente para modificar o perfil de ácidos graxos da gordura do leite e levar toda essa beleza para o queijo. Então, se você tem interesse em que seu produto manifeste a sua propriedade, escolher e tratar deste ponto de nutrição é muito importante, né? Porque a gordura, ela é considerada por nós cientistas de alimentos como o sexto sabor básico. Então, nós temos sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo, umami, que é o glutamato, e o sexto sabor, ácidos graxos. Inclusive, o sabor de gordura, além de ser tão bom, é viciante. E você pode direcionar o perfil de ácidos graxos, o sabor de gordura do seu queijo, exatamente pela forma como você alimenta o animal. Inclusive, a forma como você alimenta o animal pode inserir no seu queijo sabores ruins, sabores amargos e são associados a defeitos, né? Qualidade de água, características de água, de solo. Uma vez um produtor me perguntou, ele é do sertão: professor, você está falando em terroir, que a minha água é salobra. O que eu faço com essa água? Aí eu fiquei, gente, eu não conheço nenhum estudo, mas aquilo faz parte do terroir dele. Será que não tem jeito, de algum momento, a água com as suas características naturais, né, da sua propriedade, fazer parte das características do seu produto? Isso daí pode ser muito pesquisado, né? O efeito da utilização dessa água, é claro que ela traz algumas questões tecnológicas, mas eu acho que isso também poderia ser visto como algo positivo, porque é natural, né? A microbiota. Quem mais trabalha para fazer um queijo não somos nós, de forma alguma. Vamos colocar numa escala de quem mais trabalha, os animais primeiro. Como os animais trabalham para que a gente possa ter o nosso queijo? Para vocês terem uma ideia, para que seja ejetado, ordenhado 1 litro de leite, né, de uma vaca, é necessário passar 500 litros de sangue pela glândula mamária do animal, levando todos os precursores que serão utilizados para a biossíntese do leite. É lógico que o sistema circulatório do animal é um sistema fechado. Então, esse sangue passa, depois ele vai ser reabastecido com precursores e vai passar lá de novo. Então, ele tem que passar 500 vezes, equivalente a 500 litros de sangue circulando com precursores pelos tecidos da glândula mamária para que a gente tenha 1 litro de leite. Então, o animal trabalha muito mais que a gente. E depois vem os micro-organismos, que são os nossos trabalhadores invisíveis, né? Então, a microbiota, ela é muito importante para a manifestação do terroir do nosso queijo. Eu estou falando da boa microbiota, dos micro-organismos bons, pois existe uma renha de micro-organismos que não são bons. Ao invés de trazer benefícios, eles trazem problemas, defeitos, implicações com saúde pública.
Então, os bons micro-organismos da nossa propriedade fazem parte da manifestação do terroir do nosso produto. As espécies, as populações, o tamanho das populações, e mais do que isso, o metabolismo, a forma como estes micro-organismos interagem com os constituintes que estão no nosso queijo, produzindo outros metabólitos que darão sabor, aroma, textura diferenciada, odores diferenciados no nosso produto. Então é muito importante, pessoal, a gente fica falando de análise microbiológica só pensando em coliforme, em coisa de saúde pública, mas você, enquanto produtor interessado na manifestação de terroir, tem sim que fazer uma análise microbiológica do leite, da água, do queijo, buscando entender quais são os trabalhadores do bem que você tem. São bactérias láticas? Quais são as espécies? Bactérias propiônicas, fungos filamentosos, leveduras, ácaros. Nós devemos entender qual que é a magnitude das espécies que nós temos na nossa propriedade, de ocorrência natural da nossa propriedade. E os micro-organismos são muito engraçados. Eles exibem o que nós chamamos de plasticidade fenotípica. Então, eles têm um material genético. Então, vamos pensar numa bactéria lática. A bactéria lática tem o seu material genético, e aí eu pego essa bactéria e vou levar para diferentes propriedades. Em diferentes propriedades, ela pode exibir diferentes metabolismos. E é por isso que, às vezes, pegar o pingo, a cultura natural da propriedade da Ana e trazer aqui para a minha, o meu queijo vai ser totalmente diferente da Ana. Mas não são os mesmos micro-organismos? Sim, mas em ambientes diferentes, o seu material genético, ele se manifesta de uma forma diferente também. Agora você vê que legal. Isso tudo já vai se manifestar no nosso produto final. Então, aquele diferencial que um produto tem, que às vezes é difícil da gente entender, gente, mas por que ele faz um queijo tão diferente, está acontecendo ali no mundo microbiológico, né? Eu digo que o produtor de queijos artesanais, ele é um pecuarista dos animais, né? Das vacas, cabras, ovelhas, búfalas, mas ele também tem que ser um pecuarista da microbiota, dos micro-organismos que tem na propriedade, né? Da flora, que é um sinônimo que muitos produtores artesanais gostam de usar, a flora microbiana. Entender qual é ela e a forma como ela se manifesta e trabalha na minha propriedade. Também é muito importante falar da produção animal. Qual que é a espécie de animal que nós utilizamos para obter o leite? Qual que é a raça, né? O manejo nutricional, as técnicas de ordenha, o bem-estar dos animais, tudo que norteia a produção animal tem impacto direto nas nossas características do nosso queijo. Então, a produção animal, sim, pode contribuir para a manifestação do terroir. Tanto é que muitos produtores, sabendo disso, eles optam por algumas raças específicas de animais, pois eles sabem que o leite é diferente, e esta diferença, que é da sua propriedade, é um processo da sua propriedade, vai chegar lá na mesa do cliente, onde quer que o cliente esteja. Então, a gente consegue degustar, apreciar o produto desse produtor e sentir ali sim o sabor, até mesmo o sabor do animal que é utilizado para produzir leite. Os animais o tempo todo estão liberando para o meio ambiente feromônios também, né? E esses feromônios são capturados pelo leite e vão fazer parte da complexidade dos sabores. Então, ter um cuidado, compreender o que uma raça, o que uma espécie pode trazer de diferente para o meu produto, isso daí também interessa, sim, a um produtor que quer ver a manifestação do seu terroir. Ah, mas não pode ser um rebanho mestiço? Pode. Então, estude o que esse rebanho mestiço está trazendo para o seu produto. Entenda isso. Eu fico, às vezes, até perplexo de ver que muitos produtores estão produzindo queijo, lotes e lotes e lotes de queijo. Produziu queijo ontem, produz queijo hoje, produz queijo amanhã, lotes com diferentes quantidades de queijo, e muitos vendem o lote inteiro de queijo sem, no mínimo, ter a curiosidade de partir um queijo e ver como é o seu queijo.
Isso não tem como, a gente tem que ter esse acompanhamento, não apenas por questões de controle de qualidade da nossa produção, mas para entender o nosso produto. Porque se você não parar para degustar o seu produto, como você vai entender de manifestação de terroir? Eu digo que o produtor, ele deve ser um notório conhecedor do seu queijo, do que seu queijo tem de odor, de sabor, de flavor, de textura e aparência. Ele tem que ser o principal degustador do seu produto. Mas, infelizmente, muitos produtores não fazem isso. E, além de não entender o que produz, acabam também vendendo produtos com defeito. Então, quando a gente tem um lote de produção, vamos pensar, você tem lá 50 queijos. Você pode escolher uns 2 queijos para acompanhá-los durante a maturação, abrir, observar, compreender a sua massa, a formação da casca, o sabor, o odor, a textura, a sua aparência. Os queijos, quando vão maturando, eles vão ganhando diferentes características sensoriais. E aí você vai entendendo em que momentos, em que tempos essas mudanças acontecem. Então, se você acompanhar, você vai ver que durante um período de 12 meses, aquele queijo branco que você produziu, ele pode virar inúmeros queijos com diferentes características sensoriais. E você, sabendo disso, pode até mesmo categorizar estas diferenças. Eu vou ter um queijo que vai ser produzido com tanto tempo para ter tais características e passar essas informações para o seu cliente também, né? O cliente, ele quer comprar o queijo, mas eu já percebi que o cliente, quando ele está com um produtor que explica os pormenores da produção do terroir, o cliente fica mais interessado em comprar o seu produto e fica até encantado. Isso, e vai passando esse bom sentimento que teve para outros clientes, e contaminando e gerando uma cadeia produtiva, uma cadeia positiva, né, de clientes para o seu produto em potencial. E também as características da composição do leite cru, sempre importante fazer análise, não para saber se está bom ou se está ruim, não. É para saber, gente, como que uma pessoa vai produzir queijo sem entender o que é leite e quais são as características do leite. Estudar leite, compreender leite, composição de leite, perfil de lipídios, constituintes, isso daí é o beabá para quem quer fazer um queijo. Porque muitas das diferenças que nós teremos no nosso produto decorrem, claro, da matéria-prima. E também eu coloquei aqui os elementos construtivos, a forma como é construída a queijaria, a sala de maturação, isso tudo influencia no queijo e vai levar para a mesa do cliente, então, toda esta diferenciação. Então, terroir a gente não produz. Terroir a gente trabalha em diversos fatores que estão para dentro da cerca da nossa roça para que eles manifestem no nosso produto. E aí, gente, tem a componente cultural que é muito importante. O saber fazer, cada produtor tem um jeitinho, uma forma de cortar a coalhada, uma forma de entender o ponto da coalhada, uma forma de adicionar a sua cultura natural, seja ela um pingo ou uma coalhada, um jeito de espremer a massa, um cuidado diferente com o queijo durante a maturação. Isso tudo fica marcado no nosso produto. E aí eu me preocupo, porque muitos produtores que têm feito queijos ótimos, parece que não confiam em si, não confiam no seu trabalho e ficam aí achando que sempre estão fazendo a coisa errada, sempre estão fazendo a coisa errada, querendo fazer curso de fabricação de queijo para corrigir o seu saber fazer que ele construiu ou está construindo. Então, gente, a gente só corrige alguma coisa quando está dando errado. Se seu queijo é bom e você observa nisso, para com essa loucura de querer aprender para mudar a produção do seu queijo. Você está indo contra um componente importante do seu terroir, que é o seu saber fazer. Então, acredite na sua capacidade de fazer um queijo. E só faça mudanças se você observar que o seu queijo está com defeitos. Isso daí é uma sugestão que eu dou também. Pare de querer copiar a moda, pare de querer ir buscar resposta lá longe, sendo que muitas das vezes você já está fazendo de um jeito certo, só que você não tem confiança. O saber fazer, ele é muito importante. Então,
Trate do seu saber fazer como algo que faz parte do seu terroir e que vai contribuir para que o seu queijo tenha diferentes características. E invista nisso em padronizar a forma como você produz seus queijos. É claro que a gente sempre tem que fazer um benchmarking, ver o que é feito, conhecer as tecnologias para consertar os nossos problemas, não para atropelar um saber fazer que a gente, muitas das vezes, vem construindo, né? E aí eu gosto de falar também, quando a gente fala de terroir, o seguinte: importância das boas práticas agropecuárias e das boas práticas de fabricação para que o terroir se manifeste. Gente, do mesmo jeito que nós temos um monte de bons micro-organismos que vão trabalhar para que o nosso queijo tenha notoriedade, se destaque, existe um monte de micro-organismos que jogam contra também. São micro-organismos que podem produzir inúmeros defeitos no nosso queijo e vão, desta forma, mascarar o nosso terroir. Então, você pega o queijo, ele tem tantos defeitos sensoriais que você não consegue ver o lado bom do queijo, você só vê o lado ruim. E como que a gente previne isso, esses defeitos, para trabalhar a favor da manifestação do nosso terroir? Boas práticas, requisitos mínimos obrigatórios para a produção primária de leite, para a produção de queijos e comercialização dos queijos também. Pois quando nós implementamos as boas práticas, nós vamos blindar a nossa cadeia produtiva, nós vamos estancar as fontes de contaminação que são indesejadas, que estão levando micro-organismos indesejados, pseudomonas, coliformes, que vão produzir tantos defeitos no nosso queijo que nós não vamos conseguir ver o terroir se manifestar, a gente só vai ver coisa ruim. E tem muitos produtores que eles acham que estas reações que são produzidas por micro-organismos ruins são, inclusive, coisas boas. Então, vai ter uma palestra da Débora para falar qual que é a diferença entre defeito e qualidade. Isso é muito importante vocês entenderem, pois tem muitos produtores vendendo queijos com defeitos, achando que o queijo tem qualidade. Eu mesmo até gosto de comprar queijos que têm essas características, justamente para identificar os defeitos. Então, gente, é muito importante implementar as boas práticas para prevenir todas as contaminações indesejadas que possam prejudicar o nosso terroir. E é claro que para manifestar o terroir, nós precisamos de tempo, porque os micro-organismos, eles precisam de tempo para trabalhar no nosso queijo, para processar os constituintes iniciais da produção, a gordura, a proteína que vieram ali do leite, eles precisam de um tempo para transformar isso tudo. Então, o terroir, para se manifestar em um produto, ele precisa de um tempo. Então, se você é um produtor de queijos artesanais que vende queijos brancos e precisa desta receita, o que eu aconselho você a fazer é ir maturando aos poucos a sua produção. Então, começa maturando ali 10% de queijo, 20% de queijo, e vai vendendo a maior quantidade de queijo branco, porque queijo branco não tem muito terroir, não. Tem pouca manifestação de terroir. Tem, mas pouca, né? Comparado a um queijo que já foi maturado. Então, você tem a linha do seu queijo fresco para você vender, que precisa desse, mas vai maturando uma parte da produção e vai deixando o aumento desse percentual de queijo maturado acontecer naturalmente na sua propriedade, até encontrar uma faixa de equilíbrio, né? Um tanto de queijo que você vende fresco para te dar giro, um tanto que você pode maturar também. Chegar ali e maturar 100% da produção, pode ser, a gente leva um tempo para aprender tudo isso. E se for maturar 100% da produção, você pode ficar sem giro, e aí nada se sustenta, né? Então, nós precisamos de tempo para haver manifestação de terroir. O terroir ele já pode se manifestar num queijo na forma, né? Justamente pelas aquelas partículas que nós falamos que ficam no leite cru, né? Mas outra manifestação importante que se deve aos micro-organismos, a gente precisa de tempo para que aconteça. E aí vem aquela questão, leite cru e leite pasteurizado. O leite cru, como eu já disse, ele absorve estas partículas que são lá da roça, o cheiro da roça, o flavor rural, guarda isso tudo no leite cru. Se a gente pasteuriza o leite,
Com o calor, estas partículas que foram complexadas, elas são volatilizadas de novo. Então, é por isso que quando a gente consome um queijo feito com leite pasteurizado, a gente observa, em comparação a um queijo feito com leite cru, que ele é menos potente em sabor, em flavor. E é claro que existem outros efeitos da pasteurização. Eu nunca vou comparar qual que é o melhor queijo. O melhor queijo é o feito com leite cru ou leite pasteurizado? Não. Nós podemos produzir queijos maravilhosos e nós precisamos de todos eles, feitos com leite cru ou com leite pasteurizado. Mas se você tem interesse em manifestar terroir, nós temos mais facilidade de ter isso em um queijo feito com leite cru do que em um queijo feito com leite pasteurizado. Embora não seja impossível, é um caso a caso que a gente tem que trabalhar, gerenciar, compreender a propriedade, para até mesmo, já que a pasteurização vai ser um problema, vamos traçar as estratégias para garantir um pouco de terroir, pelo menos no queijo feito com leite pasteurizado. Agora, com leite cru, a maravilha já vem. Eu brinco que isso eu aprendi, foi até uma reflexão que uma aluna fez e ficou guardada na minha cabeça. Quando eu estava explicando a diferença os efeitos da pasteurização no leite, ela me falou assim: então, professor, com a pasteurização a gente transforma o leite em uma folha em branco para escrever uma história. Eu falei, sim, porque depois de pasteurizar a gente tem que adicionar os micro-organismos que foram eliminados pela pasteurização. E o leite cru, ele já vem contando uma história que a gente vai aproveitar para ler ela lá no nosso queijo. Eu achei bonito, é claro que, né, tem toda a parte técnica que a gente precisa discutir, né, efeitos de pasteurização, isso pode vir no outro momento, mas é legal de falar os efeitos da pasteurização quando a gente trata de falar de manifestação de terroir. E aí, tá bom, eu tô achando isso tudo muito bom, mas como eu vou saber se está manifestando terroir no meu queijo? Como que eu vou ver? Esse trem não entra na minha cabeça. Como que eu posso ver isso no meu queijo? Já falei, seja um degustador do seu queijo. Seja você o principal apreciador do seu queijo. Não venda tudo sem pelo menos provar nada, não, gente. Isso daí não faz sentido nesse contexto que a gente está falando, além de te proteger de vender problemas. Então, seja o principal degustador do seu queijo. Acompanhe a maturação do seu queijo. Desde o tempo zero, o queijo saindo da forma, já mete a faca ali, já vai comendo. Eu gosto até de beber pingo, já pega um pouco de pingo e você já começa a perceber o pingo, bebe um pouco de leite, já vai provando o queijo fresco e vai adaptando o seu paladar para perceber todas as variações que vão acontecer, perdão, não só o paladar, o seu sistema sensorial como um todo, visão, tato, olfato, paladar e audição, vai trabalhando isso para você ser o principal instrumento de controle de qualidade do seu queijo, para entender como que todas essas transformações acontecem. E seja um curioso de comparar o seu queijo com o de outros, né? Então, faça uma degustação do seu queijo com outros queijos para você justamente começar a entender o que o seu queijo tem de diferente. Então, pessoal, deixa eu ver o que mais aqui. E aí, é claro, né, sempre contar com ajudas de especialistas, laboratórios, vão te ajudar a demilitar melhor, entender melhor, pontuar melhor as características que tem no seu queijo, que são típicas dele, particulares dele. E aí a gente, então, vai caminhando num processo que é longo, que é árduo, que requer estudo, mas vai chegar num momento que você vai subir no lugar mais alto que você tiver na sua propriedade, olhar dela da cerca para dentro e falar assim, eu gerencio isso tudo, desde as plantas até os micro-organismos, e eu entendo como que isto se mantém vivo no meu queijo e chega lá para o meu cliente que está num apartamento, numa condição muito afastada do meio natural do rural, mas quando ele prova uma fatia do meu queijo na boca dele, ele sente a minha roça, ele sente o meu terroir. Então, era isso que eu queria falar para vocês, Ana, e aí, se a gente quiser passar para a próxima parte... Ô, gente, vocês me desculpem, porque é um assunto muito complexo, às vezes eu quero falar tantas coisas, né? Mas Nada, eu estou Cleuber. até
Eu estou até preparando um livro, eu devo colocar ele, um e-book para o Kindle da Amazon, ele deve entrar no segundo semestre, e lá eu vou estar conversando. A minha ideia é produzir alguma coisa que venha contribuir com tudo que está acontecendo aí, gente. Então, estou à disposição, viu? Muito obrigada. Estava até aqui falando, quando você falou da ajuda do laboratório, eu falei, estava escrevendo aqui um comentário no chat. Isso é Mas, uma crítica boa, porque os nossos laboratórios no Brasil, eles, principalmente dos centros de pesquisa, eles têm que se abrir mais para a comunidade. Mas aí vem uma questão: há uma grande burocracia que ronda todas as universidades federais, que nos prejudicam de prestar alguns serviços à comunidade, como esse. Eu tenho um laboratório aqui, eu posso fazer muitas análises para todos vocês, mas eu não tenho reagentes, eu preciso de uma contrapartida que viria ali, por exemplo, como um pagamento de uma taxa, né, para fazer essa análise. E eu, aqui, pelo menos na UFVJM, que eu sou professor aqui da Federal de Diamantina, nós estamos trabalhando em alguns regulamentos para tirar essa burocracia e abrir mais o laboratório para a sociedade. Essas notícias eu vou dando lá pelo Instagram, vou comunicando com vocês lá, né? Ana, você acha que seu microfone está fechado? eu acho que é isso aí, Cleuber. Muito obrigado, parabéns pela sua apresentação, mas a gente precisa muito de pessoas como você dentro do mundo dos produtores artesanais sérios, né? Que a gente quer realmente unir a arte com a ciência. Então, essa aproximação dos laboratórios, das universidades, precisa se unir mesmo com a sociedade. A E gente... vão vocês lá perturbar o sistema. Vai lá atrás dos professores, me ajuda, nós estamos precisando dessa ajuda. Eles também, muitas das vezes, querem fazer isso, mas eles não sabem como se conectar com a realidade. Então, vocês têm que cobrar. Eu acho que foi por volta de 2003, 2004, que eu fui arrastado para o mundo artesanal, justamente porque o pessoal foi lá e me pegou pela perna, e dali eu nunca mais saí. Ainda bem. Ainda bem, né? Feliz da gente que tem você aí para levantar essa bandeira e tá há tanto tempo, né, Cleuber? Já, assim, transmitindo conhecimento. Eu acho que conhecimento é a base de tudo. E eu acho isso importantíssimo, é muito bom ter a experiência, né, ter a tradição de Minas, mas eu acho que aqui, e acho que os meninos concordam com isso também, e é por isso também que nós estamos no núcleo da Sertão Brás, pessoas assim como nós, em busca de conhecimento, para a gente, né, levar para a população um alimento seguro, um alimento né, feito com nossas características, que a gente possa também manifestar isso, mas de uma forma bem segura. Eu já te Então, falei, esses terroir da Bahia, nossa velho, esses a gente terroir da acredita, Bahia, principalmente aqui na Bahia, né, que a gente está numa nossa. região, assim, principalmente, assim, para queijos especiais, queijos maturados, claro que a gente tem queijo começou aqui, né, Cleuber? Queijo começou aqui na Bahia. Embora Minas tenha mantido a O tradição, Brasil, mas né? com muito orgulho, né? Assim, mas a gente não tem a tradição ainda, né? A gente está construindo essa tradição de queijos mais especiais, queijos com sabores mais complexos, caracterização de terroir. Então, a gente precisa muito construir isso. E para a gente construir isso, eu não vejo outra forma que não seja através do conhecimento, através de um apoio de uma universidade. Então, Todo mundo junto. brigadão, todo mundo Igual eu estava falando para vocês antes da gente abrir a apresentação, o compromisso da nossa geração é vencer todas essas mazelas que colocam os gargalos e os empecilhos para a produção de queijo artesanal. Então, nós temos sim que bater nas legislações, quebrar a cabeça com isso, a gente desanima, é muita corrente contra, mas é uma coisa no Brasil, o retorno da produção de queijo artesanal, que tem o marco, que é de 2002, com a publicação da lei em Minas Gerais. Não, peraí, vamos produzir queijo com leite cru, sim, por que não? Isso começou, esse resgate que veio, né, depois de muitos anos de caça ao queijo artesanal feito com leite cru. Então, tudo é muito recente, é muito novo para o técnico do serviço de inspeção, para muitos pesquisadores, para muitos produtores, para
todo mundo, é muito novo. Então, a gente tem que ter paciência e nós não podemos esmorecer, porque o compromisso da nossa geração é esse, deixar a roça preparada para que as outras venham, então, ver uma mágica acontecer. E a gente vai ficar muito orgulhoso de ter criado espaço para isso, né? Isso é evolução. Isso aí. Caio, vamos com as perguntas, Caio, depois dessa bela apresentação. Pronto. Parabéns aí, viu, Cleuber, pela apresentação, muito, muito bacana essa questão aí de integrar, né, a roça, fazer parte do queijo, né, não só um espaço de produção, né, mas toda uma história, né, toda uma questão da preservação ambiental, isso para mim mesmo ressoa muito, muito bem. Vamos lá aqui para as perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui de Edson de Carvalho. Altitude... Zuleika. Zuleika? A altitude, ela tem influência também para a maturação em câmara fria ou somente para aqueles que maturam a temperatura ambiente? Ah, sim, com certeza. A questão da altitude, quando a gente já pensa na câmara de maturação, na sala de maturação, embora ali dentro haja condições controladas, né? E isso sim vai fazer toda a diferença entre quem matura em condições ambientes e quem matura em condições controladas. Nós temos produtores que preferem a primeira e não vão abrir mão disso, e nós temos produtores que preferem a segunda e não vão abrir mão disso. É o que eu falei. Construa o seu saber fazer, né? Mas, embora a gente possa maturar um queijo em condições controladas, até que o queijo entrou na câmara de maturação, todos os componentes que fazem parte do queijo foram influenciados pelo lado de fora. Então, tem sim, embora haja um controle durante a maturação, o terroir ele fica marcado até pelo efeito da altitude, pela influência que ele tem no desenvolvimento das plantas, no desenvolvimento e na prevalência de determinadas espécies de micro-organismos do lado de fora, que vão fazer parte da microbiota do leite cru, da microbiota do pingo, da coalhada. Mas aí, quando entra para dentro da sala de maturação em condições controladas, a gente dá uma abafada no efeito do terroir, mas ele vai estar vivo ali dentro, sendo construído, mesmo com controle local. Então, tem sim muito efeito, pois a altitude influencia muito lá de fora. E essa pergunta da Zuleika foi muito interessante, porque eu me esqueci aqui, a gente tem maturação, isso daí eu estou construindo esse conceito, né, para tentar entender algumas coisas. Nós temos maturação de terroir e maturação de ponto de venda. O que é a maturação de terroir? O queijo sai pronto do terroir, da roça. Então, ele foi maturado naquelas condições da roça. E nós temos queijos que, muitas das vezes, eles saem das propriedades frescos para serem maturados em um entreposto, em um ponto de venda, às vezes até longe de onde o queijo foi produzido. Então, nós temos maturação de terroir e maturação do ponto de venda. Quando a maturação ela é feita no terroir, o queijo ele tem mais informações a levar, justamente porque ele está ali. E a maturação do ponto de venda, embora esteja acontecendo longe da roça, não tem como, a alma da roça foi junto com o queijo. É só o jeito que ela vai crescer que vai ser diferente, mas a alma nasceu dentro da roça. E essa alma foi com o queijo embora. E embora o queijo seja maturado lá no ponto de venda, ele vai sim ter um terroir com saber fazer além ali, né, do comerciante, do maturador, do afinador, destas figuras todas. Então tem terroir também. Obrigada. Obrigada, Cleuber. A Zuleika falou aqui também, né, que é muito interessante essa observação da influência do local, né, na produção para o terroir. Um comentário aqui que ela fez aqui no chat. A Leidiane Mendes, é verdade, precisamos conhecer os nossos produtos. Vamos lá. Ana Clara perguntou aqui, você acredita que pode-se produzir queijos artesanais com características de terroir, com leites de diferentes propriedades?
Sim, com certeza. Sempre vai ter alma, gente. O queijo, o leite tem alma, o queijo tem alma. Aí fica uma manifestação de um terroir de uma região, né? Então é uma manifestação mais regional. Inclusive na França, na região que nós visitamos, que a Débora nos levou, da região do Comté, a gente vê ali uma manifestação de terroir de território. Então é regional. Então são vários produtores produzindo leite, que o queijo é produzido numa central, maturado em outra, mas não importa. Ali nós já temos um terroir expandido, ele sai da roça e ganha as condições de um território um pouco maior, de uma região. Isso, inclusive, o terroir de região, a manifestação de terroir de região, é o mais comum que a gente tem hoje de ver nas produções mais maduras. Então, nós temos regiões delimitadas na França, na Itália. Então, nós temos um terroir de região. Você pode ter um terroir de região e um terroir de roça. Né? E sim, claro, sai carregando a alma de uma região no queijo que vai sair dela para mostrar e exibir isso daí para os clientes que às vezes nem conhecem aquela região. Obrigada, Cleo. Isso é bom também para a gente desconstruir a ideia, né, de que somente o produtor de leite vai produzir o queijo. Quem sabe um dia a gente chega nesse momento, né, nesse nível da França, que você tem o queijo do fazendeiro, o queijo do artesão, o maturador, que você tem vários elementos da cadeia, né? Não E está necessariamente associado a ser o produtor do leite. E eu vou fazer uma provocação que eu tenho observado. Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal daqui de Diamantina. Eu não sei se foi com o pessoal de Diamantina, porque a Ana sabe, o telefone não para, né, Ana? Às vezes eu faço reunião para todo É lado difícil. e às vezes eu estou falando aqui. Mas uma coisa que eu conversei, o queijo artesanal brasileiro, como está sendo produzido, na sua grande maioria, ele já vai caminhando para virar uma commodity. Porque está tudo ficando muito igual. As pessoas estão buscando um padrão de queijo artesanal no Brasil, que é um pouco esse queijo artesanal de Minas aqui. Aquele queijo que às vezes tem fungo na casca, né, com aquele mesmo tamanho, aquele mesmo formato cilíndrico, com muitas características. Isso vai levar para uma comodização do próprio queijo. Então, estudar, compreender o terroir, a manifestação do terroir. E, gente, é um negócio, deixa, quem quer produzir leite, não é todo mundo que quer fazer queijo, não. Tem gente que quer só produzir leite, tem gente que quer só produzir queijo, tem gente que só quer produzir queijo branco, tem gente que só quer maturar, deixa todo mundo trabalhar, né? Isso daí não traz prejuízo nenhum para a qualidade do produto, ao contrário, vai ampliando o portfólio dos artesanais, que hoje no Brasil eu vejo que a gente vai caminhando meio que no sentido de um funil. Os queijos estão começando a ficar muito iguais, a ponto de um comerciante, por exemplo, deixar de comprar o queijo de um produtor porque o queijo dele é igual ao do outro e o do outro é mais barato. Então, entender essas questões de terroir, usufruir, eu odeio a palavra explorar terroir, usufruir de um terroir e deixar ele manifestar é uma forma que um produtor tem de se proteger da comodização que vai acontecendo. Isso é natural, todo mundo quer ir nessa onda, todo mundo está achando isso legal, né? Vender leite cru não está barato, está ruim. Quer produzir queijo, então vai se inspirando no que já tem, no que já é sucesso. Isso é benchmark, isso é natural que aconteça. Mas vai chegar no momento que diferenciar vai ser necessário para que você sobreviva, né? Atenda segmentos diferentes e capitalize o seu negócio. A gente já tem um negócio que é movido pelo amor, mas também é regido pela capitalização de recursos, não tudo para. E aí, entender a manifestação, entender do seu queijo e marcar isso no seu produto, apresentar isso ao cliente, vai fazer com que você tenha um queijo único, que nunca vai virar uma commodity. Foi só você produzir, ou eles, né? Muito legal, muito bacana. Obrigada, Cleusa. A Zuleika aqui, parabenizando aqui sua palestra, Cleusa, dizendo que foi fantástica. A Ana colocou um comentário aqui que a ajuda dos laboratórios para a caracterização dos queijos é uma questão complexa, né? Como você colocou aí, né? A dificuldade que os laboratórios federais têm de oferecer esses tipos de análise que a gente precisa hoje para o artesanal por falta de reagentes, né?
É tudo, né? É um contexto. Hoje eu fiz umas análises de qualidade de água para produtor, aqui é forma gratuita, né? E eu raspei o fundo do frasco para pegar o reagente. Vixe. Isso não é uma realidade boa para a gente e também não é boa. Mas então nós temos uma capacidade instalada, uma estrutura instalada que tem que ser mais acessível à comunidade. E é por isso que eu acho que vocês têm que cobrar, chegar nas universidades. O Brasil é um dos países que mais tem universidade do mundo. Chega nas universidades perto de vocês e faça uma proposta ali com um professor, com um técnico. Olha, será que se nós nos reunirmos e arcarmos aqui, comprarmos o que você precisa, você faz tais análises para nós? É claro que ele vai querer fazer isso, porque ele vai movimentar o setor dele e gerar conhecimento, que é o que ele quer. Então, vocês também têm que participar. Eu falo que tem muitos produtores, não são muitos não, mas alguns produtores acham que o processo tem que ser no 0800, não se mantém. Isso prejudica ele e prejudica o sistema. Então, a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio, porque é tudo público, é nosso, gente. A gente tem que usar isso daí, não pode ficar parado porque está faltando reagente, não. O dinheiro não é nada, é muito pouca coisa para uma coisa parada desse jeito. Então, vocês, enquanto associação, Sertão-Brás, Bahia, e todos que estão ouvindo e que vão ouvir depois, procure as universidades e tenta buscar uma parceria para resolver os problemas de vocês. Lá tem resposta para vocês. Nesse aspecto, Cleuber, eu acho que assim a gente é privilegiado aqui dentro da Universidade Federal da Bahia, porque com certeza. Eles assim colaboram muito, querem muito, né, dentro da disciplina de inspeção e tecnologia de leite. Tem uma professora, Marion, que ela tem feito assim, às vezes eu vejo assim, tirou do seu próprio bolso, como você fala que você faz, né, para ver o negócio andar, para ver o negócio crescer. Mas, infelizmente, né, chegou a pandemia e veio e deixou aí. Mas eu acho que a gente tem essa, graças a Deus, assim, esse apoio da diretoria da faculdade, da atual diretoria, né, na pessoa do professor Lisboa e da disciplina de inspeção e tecnologia de leite, que realmente a gente assim pode tirar o chapéu. Eles querem muito. Agora a gente precisa se organizar muito também, Sim. né? Porque senão a gente vai cair na mesmice de ficar sempre reclamando a falta, né? Isso. Se a universidade ainda não chegou até vocês, particular, invadam elas. Invadam, façam isso, vá lá, vai conversar, vai atrás, apresentem-se. Isso daí é muito importante para vocês. E eu tenho certeza que o caminho já está indo nesse sentido, porque aqui na universidade, todo dia tem produtor chegando e eu já vou abrindo o laboratório. Eu não fico fazendo, tem algumas análises que eu boto eles para fazer, né, para eles aprenderem e poderem replicar isso lá nas propriedades, né? Então, o caminho é esse. Esse é um outro aspecto muito bom também, né, Cleuber? Você, assim, a gente levar o conhecimento, não centralizar, né? Algumas coisas que assim, podem ser feitas na propriedade. Ajuda bastante também, né? Sim, sim. Um dos principais instrumentos para quem produz um queijo é a boca, o nariz, os olhos, o ouvido, o tato, a mão. E então, assim, é aquilo que é uma crítica que eu volto a falar quando eu falo de terroir. O produtor, ele parece que ele não é o melhor degustador, ou o degustador é mais crítico para o produto. Ele não consome, não explora, ele apenas não entende o produto, ele apenas vende. Isso daí é uma questão que nós seres humanos, somos um importante equipamento de controle de qualidade. Temos que nos estudar e nos preparar para fazer isso daí. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma pergunta ao pessoal. Cleuber, assim, maturação de queijos em temperatura ambiente aqui na condição que a gente, por exemplo, minha propriedade é no semiárido, né? Então, altas temperaturas, existe viabilidade de maturação nessa condição climática aqui, sem estar em ambiente controlado? Como é que você enxerga isso aí? Olha, a questão é a seguinte: a temperatura ela é muito importante para a gente maturar um queijo por diversos aspectos. A umidade, né? Eu acho que depois a gente pode até fazer um curso só sobre isso, porque é muita coisa a ser falada. Mas o que acontece? Os micro-organismos bons,
o metabolismo dele, dependendo da intensidade do caminho que segue, eles podem produzir defeitos. Então, a gente utiliza da temperatura como um instrumento para civilizar, educar o micro-organismo, para que, ao mesmo tempo que ele trabalhe sem exageros, sem excessos. Então, os micro-organismos que nós trabalhamos para fabricar queijo, por exemplo, fungos filamentosos, têm a temperatura ótima por volta de 25 graus. Bactérias láticas, por volta de 35 a 37 graus. Quando eu falo temperatura ótima, é a temperatura que ele melhor se desenvolve, pleno vapor. Né? Algumas bactérias termofílicas, 42 graus, que são importantes para queijo. Se a gente deixar os micro-organismos trabalharem nas suas temperaturas ótimas, eles vão destruir o queijo. Então, abaixar a temperatura é um instrumento que nós temos de colocar rédeas no desenvolvimento do micro-organismo. Então, a gente tem que buscar temperaturas que, ao mesmo tempo em que permita a atividade do micro-organismo bom, né, a gente não vai paralisar ele, a gente impeça que ele vá para o caminho dos excessos. Os excessos dele destrói o nosso queijo também. Então, a depender das condições que você tem, se a temperatura estiver muito alta, você pode ter uma acidificação excessiva no seu queijo, principalmente no começo da fabricação, nos primeiros dias de maturação. E pela acidificação excessiva, o seu queijo vai perder muita água e, por causa disso, ele vai petrificar. Ele não vai maturar. Ele vai seguir o caminho, eu chamo de petrificar, fui eu que inventei essa coisa, mas não vai virar pedra. Mas ele vai seguindo aquele caminho de um produto completamente inerte e duro. Então, sim, é muito importante. A gente pode usar as condições ambientes para maturar o queijo, desde que elas não tragam prejuízos e defeitos. Então, a gente precisa estudar seu terroir. E seja como for, fazer algumas intervenções. A climatização, comprar um equipamento para climatizar é a última opção que a gente tem na mesa. Antes de chegar a comprar um equipamento para resolver seu problema, nós temos que passar por outros caminhos que incluem a forma como você faz o queijo, o pH do queijo, o controle de qualidade do fermento natural e até mesmo o ambiente onde você vai maturar o queijo. Tem muitas coisas que a gente pode fazer mexendo na estrutura para melhorar a ambiência da maturação. Por exemplo, se você plantar árvores, rodear a sua queijaria com árvores, principalmente naquela parede que o sol bate, que esquenta muito, você já vai melhorando as condições ali dentro. Se você manter um gramado do lado de fora e árvores, você pode conseguir redução de temperatura lá dentro que varia de 2 a 10 graus Celsius. A estrutura, os elementos arquitetônicos, a gente tem que passar por uma revisão de tudo. Só no fim eu vou te falar se você vai botar equipamento ou não. Então, climatizar não necessariamente é comprar um equipamento. É passar por um estudo da planta, das características arquitetônicas da sua queijaria, da sua sala de maturação, buscar todas as intervenções possíveis para só no final a gente pensar em colocar um equipamento. Então, de repente, lá no seu terroir, nas suas condições naturais, elas podem ser condições naturais mais amenas. Eu não sei se você me entendeu. Entendi, sim. Obrigado. Leidiane Mendes fala aqui do terroir de Uauá, Bahia, no semiárido aqui da Bahia. Aí fala de algumas espécies nativas, né? O quebra-facão, velame, alfavaca, alecrim, umburana de cheiro. Nossa, que riqueza! Para que a gente está derrubando isso, gente? Para que a gente derruba isso? Uma árvore dessa, ela nunca mais volta. Daquele tamanho, daquela presença que ela tinha no seu terroir, a gente não vai ver mais. Então, se ainda tem, para. E começa a vegetar. Vai por mim. Daqui 10, 15 anos, um terroir vai valer uma nota pelo ambiente que ele é. Agora, a gente ainda está acreditando que pode sair arrancando tudo quanto é árvore. Que não tem problema. Daqui 10, 15 anos, vocês vão ver o que a gente vai estar pensando. Volta tudo correndo. É o que a gente vai fazer. Com certeza, Cleber.
Leonardo, te agradecendo aqui por ser o primeiro a estimular a entrada dele no mundo do queijo artesanal. Leonardo, acho que é Léo aqui do Macedo, né? Um Isso, grande isso. abraço, Leonardo. Grande abraço para você, Saudade de Leonardo. você, professor. Eu também, em breve essa saudade vai acabar. Apareça, viu? Eu estou aqui meio na correria, estou acompanhando, minha internet caiu, eu demorei de entrar, mas é porque eu criei aqui um espaçozinho um gourmet aqui, do lado da queijaria, e aí hoje meus funcionários folgaram, eu tô tirando a folga deles aqui, quem está trabalhando sou eu, por isso que eu não apareci mais aí. Sete casas, você sabe disso. Qualquer A coisa, gente você chama pode Léo de encontrar. ninja, Cleuber. Léo pra gente é o ninja. Ele Já tá é sensacional. Obrigado. já a queijaria pronta, câmara fria pronta, nossos queijos lá, restaurante, Já formou em pizza. veterinária? Você já formou, Léo? Estou estudando ainda. Daqui a pouco ainda mais um veterinário a favor da nossa produção de queijo artesanal, para somar com todas as outras profissões lindas, né? Eu achei, Eu estou vendendo queijo já de Caio, de Ana aqui também. O pessoal está adorando. O queijo coalho de Caio é sensacional. Parabéns, viu, Caio? E o da Ana, Ave Maria, o IP aqui não deu para quem quis. Cadê, Ana? Manda queijo. vamos. Aí, Ana, aproveita para subir um precinho aí, ó. Não é? A manifestação do terroir. Eu sou a favor de vender caro. Eu não quero que ninguém venda queijo barato. Agora tem que ter, né, o diferencial, né, para a gente poder mostrar para o cliente que é diferente, né? A gente não adianta estar trabalhando com queijos comerciais aqui e querer vender caro, porque existem referências, né? A gente tem que criar um queijo diferente com a nossa identidade para a gente poder agregar um valor, né? Mostrar que é um produto que não tem referência. Quanto é o queijo? O queijo coalho com charque que o Léo faz, que eu faço. Ah, não, tá caro, Léo, tá caro. Qual é a referência que você tem? Não existe referência. Então, não, o preço a gente que vai dizendo, né? O IP da Ana, não tem uma referência. É massa, entendeu? Então, o caminho é esse, criar uma identidade, um negócio personalizado para você poder cobrar um preço mais caro. Eu acho que essa é a grande dica, né, do queijo artesanal. Exatamente, com certeza. É um negócio, né? Tem que ser bom para todo mundo. E assim, um ponto muito positivo aí a questão da associação, né? A gente hoje, de alguma forma, um vende o produto do outro, né? Não existe assim uma competição entre os produtos, porque meu produto é um coalho, mas assim, é o meu coalho. O produto de Ana, ela tem um coalho também, mas é o coalho dela. Né? No espaço do Léo, a gente vende os produtos e a gente começa a agregar, né? A importância dessa formação desse grupo, né, em forma de associação aí através do Sertão Brás, além dessas palestras aqui que a gente consegue enriquecer bastante o nosso conhecimento, né? É isso aí. Rapidamente, eu vou dar só mais uma palavrinha aqui, Ana. E outra coisa também que eu acho que talvez seja outro trunfo é não produzir grandes volumes, mesmo que sejam produtos artesanais, coalho, todo mundo tem coalho. A gente faz um volume de 90 litros, como o Caio está fazendo, 100 litros, mas é o Caio do coalho, é o coalho do Caio. E aí tem lá o nome da fazenda dele, que o cliente comprou ali, vai querer comprar de novo, se for um bom, e a gente vai regrando, vai traçando o nosso preço de acordo com a demanda que a gente está tendo, né? Acabou, hoje mesmo eu não tenho mais queijo aqui na fazenda, graças a Deus, a gente estava trabalhando com 200 litros aqui, e aumentei o meu preço, mas baixou lá no Atacadão, problema do Atacadão, eu não tenho queijo, então as pessoas chegam aqui hoje procurando o queijo da gente, então eu acho que essa crescendo gradativamente até um determinado limite. Depois que você cresceu, minha meta aqui talvez seja 400 litros. Pronto, acabou 400 litros aqui, eu não vou mais querer crescer mais do que isso. Eu vou regular o preço para me permitir tratar melhor minhas vacas, contratar veterinários, fazer minhas coisas, entendeu? Léo, mas você está cobrando R$70 num queijo coalho, Léo? Isso não é caro? Mas se tem a demanda.
E isso me permite ganhar um pouco mais para poder não só tratar as vacas melhor e o final da coisa é a gente ganhar um dinheiro também, obviamente, se as pessoas querem. Isso eu me lembro, acho que a gente vai ficando mais velho, vai vendo como que a vida vai se processando e vai vendo o fundamento dos antigos em criar, né, aquelas, como chama? Aqueles jargões, né? Então o povo fala, quem desdenha quer comprar. Com certeza. Então, assim, é exatamente isso que acontece, né? Está todo mundo interessado. Se não tivesse interessado no produto, não teria te procurado. Se não tivesse interessado no produto, não ia tentar aí baixar o preço dele, né? Está jogando verde, se colher maduro, colou. Então, infelizmente, muitos produtores que não são espertos com negócio têm caído por aí. Essa questão de negócio na produção artesanal é uma coisa que a gente tem que discutir muito mesmo. Tem muitos produtores de excelentes queijos correndo risco de morrer por falta de gestão. Tem muitos produtores que abrem o bolso, não tem um centavo, mas vende queijo demais. Ele não sabe nem tirar do negócio dele o salário dele. Mistura tudo com investimento. Então, temos um caminho, a gente tem muitos caminhos aí para tratar de consolidar a produção artesanal. Até questão de gestão. É isso. Na produção do queijo artesanal, eu acho que o grande trunfo disso aí é a gestão. É exatamente isso. Você saber valorizar o seu produto. Quando eu converso com qualquer pessoa que está em dificuldade, a Ana até me passou. Foi a Ana que passou o contato de uma produtora. Oi. Eu falei assim, ela deve estar aí, Monique. Monique, não venda barato seu produto. Não venda para pizzaria, não venda para lanchonete, não é produto de pizzaria, de lanchonete. Mas vai fazer o quê? Se você tiver que escoar uma produção em algum momento, venda escondido um mussarela, venda assim, ó, estou vendendo para você aqui para escoar, mas não diga para ninguém, não divulga um preço barato, porque termina que você cai naquela de indústria, né? Ah, não. O cara hoje me pergunta assim, Léo, você tem mussarela aí para 50 quilos? Eu falo, rapaz, é mais caro, para volume é mais caro, você quer? Aí o cara, não, quanto é aqui na fazenda? Hoje o mussarela aqui é 38 na fazenda. Aí o cara pergunta, não, e para 50 quilos é 42. Para o cara não querer. Por isso que eu gosto... que eu gosto sempre de falar, olha, você nunca trabalhou com leite cru, você só faz queijo com leite pasteurizado. Vai mantendo a sua produção de saída, porque você precisa disso. E vai começando a processar um pouquinho do leite ali cru, fazendo queijo com leite cru, para você aprender as mandingas, de como funciona o leite cru, porque tem muita gente que está fazendo mudanças radicais e quebrando. Outros... produzem queijo branco, quando vê que quer maturar 100% da produção, não sabe o que fazer com aquilo. Vai devagarzinho, minha gente. Vai achando o ponto de equilíbrio. Vai deixando o caminho seguir, aprendendo. Aí tudo vai buscar o equilíbrio para você ter sempre produtos de giro, produtos especiais, para atender diferentes momentos. Porque nós, enquanto clientes, acordamos de manhã cedo e precisamos do mussarela da indústria, na hora do almoço a gente precisa ali de um outro queijo, num outro momento de celebração a gente já quer o queijo feito com leite cru, nós precisamos de todos os queijos. Então, não seja radical com o processo, deixa as coisas acontecer, vai aprendendo o jeito e as coisas vão seguindo o rumo. Então, hoje nós temos produtores que seguiram essa ideia, hoje eles já produzem 40% de queijo de giro fresco, 60% maturado. O queijo maturado está ruim, ele já sabe que pode diminuir o maturado e aumentar um pouquinho o fresco para manter o giro do negócio. Negócio é muito importante, porque se sair na coragem em mudanças radicais e bruscas, as coisas, além de dar errado, porque tudo precisa de um tempo para aprender. Até seu queijo de carbonato nasce pronto. Né? Você não corre o risco de se descapitalizar e rumar para as dívidas, para os bancos e para os problemas. E para a tristeza e para a desilusão, que para mim é o pior, desanimar. Né? Sim, Cleuber. Além de terroir, ainda dicas de gestão. Isso é bom, o produtor. As perguntas aqui já não temos mais nenhuma. Então... 9h40, já são 8h40, gente. Passou que eu nem senti. Eu falei, deve ser, né? Muito bom. O povo tem que dormir, porque daqui a pouco tem que ordenhar as vacas, as cabras, as ovelhas, as búfalas. Tudo, né? Tá certo.
Eu acho também, viu, Cleuber, que, assim, é como eu falei no início, eu acho que a sua fala também, lógico, traz também, desperta essa questão do turismo rural, da identidade, da nossa valorização, e desperta também, que eu acho que é importante, o outro ator da cadeia, né, que é o comerciante, que imagina que nós, produtores, também somos comerciantes, mas tem muita gente que é a outra ponta da cadeia, né? Que trabalha com a comercialização e tal, até para ele escolher os produtos a qual vai fazer parte do seu portfólio de produtos, né? E aprender a valorizar e tal. Achei, assim, sensacional. A gente vai continuar, né? Se demorar muito, a gente faz de novo online, né, Cleuber? Com certeza. Essa visita, né, Léo? Era na sua ou na minha, na sua ou na minha, que a gente vai se reunir, mas vai sair um dia. Vai, com São certeza. terroir completamente diferente, né? A gente não está. Então, eu quero deixar aqui, Cleuber, meu muito obrigada em nome da Sertão Brás Bahia, agradecer também a todos que estiveram com a gente até agora. Se tiveram, é porque gostaram, né? A gente está finalizando com mais gente do que a gente começou. Isso é muito bom também. Então, nosso muito obrigada em nome da Sertão Brás Bahia. E espero, com certeza, espero não, já sei que a gente conta com você sempre. E Pode ainda contar comigo, viu? que Pode o mundo contar. do queijos tem você, né? Que Muito é o obrigado. Tem que todos apresenta. nós. Ainda bem que tem pessoas como É, você. eu Como todos nós. queria agradecer ao professor Cleuber aí também. Eu botei na mensagem, mas eu queria agradecer aqui por voz, que quando, há mais ou menos 2 anos atrás, eu tive o primeiro contato com ele por telefone. Eu estava lá em Cruz das Almas, minha casa. Aí eu comecei a despertar a curiosidade dos queijos artesanais. E aí o Cleuber parou assim. A gente conversou mais de 2 horas por telefone, sei lá, vários dias seguidos. Aí ele falou assim: Léo, a gente vai fazer sua queijaria artesanal. Você pode ter certeza que a gente vai fazer. Aí pode me ligar quando você precisar. Aí eu ligava para ele de noite, 9 horas da noite, 8 horas da noite. Eu mandava mensagem: pode me atender? Ele, posso, eu ligava. Obrigado, muito obrigado, viu, professor? Oh, E gente, depois ele me imagina. recebeu lá na universidade também. Poxa, eu, minha família, todo mundo, a gente foi lá em Diamantina. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Muito Tá obrigado sempre de por tudo. portas abertas. Você sabe que você é de casa. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Parece que tem uma pergunta aí, né, cara, de Leidiane, né? Ela perguntou aqui onde é que ficava a sua queijaria. Eu falei aqui, já respondi. Dom Macedo é a Dom Queijos. Dom Macedo Costa, É, ali próximo a Santo Antônio de Jesus. a gente aqui é aberto à visitação. As pessoas podem chegar aqui de terça a domingo, das 9 às 23 horas, porque tem um restaurante que emenda, né? Funciona o restaurante, sai pizza, forno a lenha, sai tudo. Vou aproveitar e fazer propaganda também, né? É. Que a pizza Além confia do da queijo, gente. tem uma galinha caipira da terra lá que é coisa de cinema, viu? Caiu a cliente. Valeu, obrigado aí por todo mundo. Muito obrigada, boa noite e parabéns, Cleuber, mais uma vez. Gratidão. Gratidão é minha. Um grande abraço para todos. Fiquem todos bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Cleuber. Deixa eu aproveitar aqui, né, para a gente anunciar a Boa próxima. noite, Caio. Nossa próxima apresentação será no mês de julho. Vamos fazer nessa mesma plataforma, nesse mesmo esquema. Vamos finalizar o ciclo de palestras agora do primeiro semestre com Débora Pereira, que foi a grande incentivadora da gente nascer, né? Da gente nascer com esse núcleo da Sertão Brás Bahia. Muitas surpresas, muitas coisas boas. E ela vai falar sobre as diferenças, né, entre caracterização e defeitos de queijos artesanais. Então, esperamos vocês lá até o mês que vem, em julho, 17 de julho, se eu não me engano. Mas a gente vai anunciar aí nas redes sociais. Tá bom? Obrigada, gente.